Paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar, colocar as nossas vidas no altar do Senhor, amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós entramos na Tua presença santa, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente aqui nesse lugar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, e aquele que entrou aqui nessa noite, Pai, venha, Senhor, receber aquilo que veio buscar de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pai, toma também aqueles que estão em casa, aqueles que ainda hão de assistir esse culto, que a Tua presença venha sobre as casas, sobre os lares, sobre cada um que vem assistir esse culto, meu Pai. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada um daqueles que vão assistir, aqueles que estão aqui nessa noite. Senhor, que haja cura, que haja libertação e que haja salvação para a glória do Teu nome. Entregamos ao Teu Espírito a direção desse culto. Que o Senhor venha ser glorificado aqui nessa noite. Fala conosco através dos louvores e através da Tua palavra, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Graça e paz, igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor, abrir o nosso coração para que entre o Rei da Glória, amém? Jesus, Rei da Glória.
igreja, quem é? Declare quem é o Rei da Glória, Ele é. Ele é o Rei da Glória, o único digno de ser louvado e ser adorado. Por isso estamos aqui nessa noite, para louvar e engrandecer o santo nome. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Abra o seu coração para Aleluia. Jesus, amém? Glória a Deus.
Esperamos pelo seu soprar. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser inimigo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Nós que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Glória a Deus. Faça presente aqui, Espírito Santo de Que o Senhor desperte em nós o primeiro amor. Que nós possamos nos desfazer na Tua presença, Senhor, e ficar cada vez mais perto de Ti, ó Pai. Faz de novo, ó Pai, as nossas vidas como se fosse a primeira vez, Senhor. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama
Senhor seja bem-vindo, amém? Nas nossas vidas, nós mudamos o momento de intercessão para agora, né? Que no final a gente termina com a palavra, e os irmãos vão com a palavra no coração e na mente, amém? Nós vamos fazer o momento de intercessão agora, continuamos orando, né, pelo irmão Raul. Falei na assembleia de manhã, né, que ele só tem uma audição, e essa audição que ele usa o aparelho está com 25%. Os irmãos podem se assentar. Com 25% já foi para 20%. E provavelmente, se ele não trocar o aparelho, vai ficar das duas, vai ter que conversar em libras, né? E há uma possibilidade dele estar colocando outro aparelho, que pode aumentar a audição dele para 80%. Então ele vai ficar 7 dias com esse aparelho, para ver se realmente ele se adapta a ele. E esse aparelho é bem caro, irmãos. É de 5 a 6 mil reais. Então, quando ele tiver o resultado, tem umas outras igrejas que têm ajudado ele também. Aí a gente vai entrar numa campanha aí, para ver o que é que a gente consegue, né, a quantidade que conseguir, o restante tentar parcelar, fazer alguma coisa aí. E também ele conseguiu a fisioterapia, né, que um lado dele, né, que ele teve 3 AVC, então ficou com um lado, que é o lado que ele usa a bengala, né, tem problema na perna, no braço. A fisioterapia aqui em Guarulhos, porque onde ele passa é na Zona Sul, então não teria condições de ir para lá. Só que tem um problema, né, que 3 vezes por semana, alguém está levando ele lá. Tem um rapaz que leva um irmão, quando leva ele lá na Zona Sul, ele é Uber, mas nem sempre pode estar com ele. Aqui ele também não vai poder estar nesse período agora. E ele falou que a Cristina tirou a carta, né, então já é uma bênção. Ele vai precisar de ajuda para combustível. A igreja lá do Água Azul e outras igrejas também estão correndo atrás. Ele ficou de ver quanto que ele ia conseguir e o que a gente poderia estar conseguindo para ele. Seria em torno de 100 a 120 reais por semana, porque é gasolina o carro dele, né? Então já não precisa mais de alguém levar, porque é aqui em Guarulhos, né, ela tirou carta agora há pouco, mas ia precisar do combustível. Então a gente vai ver o que é que a gente pode estar ajudando aí, né? Ele ficou de me falar quanto que eles conseguiram lá e quanto que a gente pode conseguir. Se eles conseguissem metade, a gente metade, né? 60 deles, 60 nossos, já seria... Hoje eu vou ligar para ele quando chegar em casa. Mas esteja orando por ele, né? É uma luta, irmãos. A gente fica assim às vezes e tal, mas não é fácil, né? A gente... um jovem de 30, né, 31 anos, passando já quase 4 anos nessa batalha aí. Graças a Deus o tumor tem diminuído, né? Era 8 centímetros, foi para 6. Então, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Graças a Deus também as convulsões que ele tinha praticamente diária, né? Há uns meses atrás ele ficava praticamente 1 hora desacordado, parou, né? Graças a Deus. A última que ele teve foi a que ele foi internado. Então, tem vitória também, né? A carta da Cristina, a fisioterapia ter vindo para cá, né? E também a irmã Vânia, né? Os irmãos estejam orando por ela. Ela ainda está com sequelas, né, do AVC que ela teve, do problema que ela teve. Está com dores na nuca ainda, né, incha o pé, uma hora a pressão está alta, uma hora a pressão está baixa. E ela vai fazer os exames, passou na cardiologista, e o cardiologista pediu para fazer um exame do coração, para daí entrar com tratamento, para saber se as veias estão entupidas, para fazer algum tratamento, né, com cateterismo, ou não sei o que vai fazer. Então, ela vai fazer agora no início de abril. Então, orem também por ela, né, para que Deus dê uma melhora para ela, né, porque tem dia que está bom, tem dia que está ruim, incha as pernas. E a gente sabe a batalha deles, né, de onde eles vieram, né, e estão perseverando na fé. Então, a gente sabe que o inimigo não quer que eles... Né, o Raul é ex-pai de santo, né, a mãe dele também trabalhava com ele. Então, há uma batalha espiritual muito grande. Mas Deus tem um propósito nessa família, amém, irmãos? Era 3 meses, já está 3 anos, quase 4 anos, o rapaz está aí, caminhando firme, né, na presença de Deus, com suas limitações. Então, vamos orar por ele, pela irmã Vânia, pelo Carlos, tio da Bruna, né, que luta contra 3 câncer.
pela irmã Avani, né, para que a cada dia ela esteja melhorando, né, e os ossos vão colando aí. Pela irmã Lindaura, né, que perdeu a mãe dela, ia fazer 100 anos, né, mas está na glória, né? Ela falou que a mãe dela era evangélica também. Então, como eu falei para ela, né, morreu farta de dia. Viu a primeira, segunda, terceira, eu acho que até a quarta geração, né? Descansou no Senhor, né? Está na presença do Senhor. Cristiane, que é irmã de uma colega de trabalho, ela fez essa semana uma biópsia de um caroço, né? Um tumor que saiu na perna dela. E eu não teve ainda o resultado se foi... Obrigado, Juan. Diácono Juan aí. Se é benigno, né? Ainda vai sair o resultado em nome do Senhor Jesus, né? Que seja benigno para a glória do Senhor. Toninho, tio do irmão Ademilson, continuar orando por ele. Pela Júlia, é uma jovem de 18 anos, eu recebi esse pedido de oração. Ela está com ataques opressivos, né? Querendo se suicidar, e um colega meu me pediu para a gente estar orando por ela. É uma jovem de 18 anos, vamos orar por ela. Pelo irmão Ivanildo, né? O Jabá, nosso irmão, ele teve problemas essa semana, foi internado e agora está em casa se medicando. Está bem, assim, tomando as medicações em casa. Ele agradece a oração dos irmãos, né? Ficou muito feliz, assim, muitas igrejas, muitos irmãos ligando para ele. E ele continua aí na correria dele, né? Diz que não vê a hora de voltar às atividades, mas mesmo por telefone ele está fazendo as atividades dele aí. Geraldo Guaime, né? De Jaime, né? Geraldo Jaime, de Campos. Seu tio está com câncer na próstata. Vamos estar orando por ele, tio da irmã Dorinha, né? Vamos colocar ele diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, e coloca seu pedido também, o irmão Carlos. Sim, vamos orar também. Eu ia chamar o irmão depois da oração, para o irmão falar um pouco aí do que aconteceu ontem aí. Coloca seu pedido, irmãos, diante do Senhor, né, a sua vida. Se você veio aqui hoje com um problema, com alguma coisa que você colocar diante do Senhor, coloca diante do Senhor, crendo, né, que o Senhor vai agir, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida, Senhor, do Raul nas tuas mãos, colocamos a vida da irmã Vânia, a vida do Carlos, tio da Bruna, a vida da irmã Avani, né, o pé dela que vem a cada dia melhorar, a irmã Lindaura, Senhor, e toda a sua família por essa perda, a Cristiane, Senhor, que quando sair o resultado, ela venha glorificar o teu nome, que seja benigno para a glória do Senhor. O Toninho, tio do irmão Ademilson, que a cada dia ele venha se recuperando mais e mais. Toma essa jovem, Senhor, a Júlia, de 18 anos, nós repreendemos esse espírito da depressão, o espírito do suicídio. Nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus, que ele saia e deixe essa jovem e não volte mais para atormentá-la, em nome de Jesus. Também coloca a vida do irmão Ivanildo, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela recuperação dele, Senhor. Que a cada dia ele venha se recuperando mais e mais. Toma a vida dele nas tuas mãos, a vida da sua família ali, para a honra e glória do teu nome. Também coloca a vida do Geraldo, seu Geraldo, tio da irmã Dorinha, meu Deus. Toma ele nas tuas mãos, que ele venha ser bem sucedido, meu Pai. Que esse câncer seja repreendido. Meu Deus, o Senhor pode usar os médicos, mas também o Senhor pode usar o teu poder sobrenatural. Colocamos ele nas tuas mãos, Senhor, para tu fazer a tua obra na vida dele, Senhor. Também coloca a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Eles sejam visitados pelo teu Espírito, Senhor. Sonda os corações aqui nessa noite. Meu Deus, vai no profundo da alma, Senhor, e atende o desejo do nosso irmão, do nosso amado, Senhor, segundo a tua vontade, meu Pai. Toma nas tuas mãos também aqueles que estão em casa. Atende, Senhor, toca nos pedidos agora, onde quer que eles estejam. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu quero chamar o irmão Carlos. 2 minutinhos dá para o irmão contar rapidamente aí. O irmão a gente foi domingo lá no sítio Betel,
demos o pontapé inicial e o irmão começou já um trabalho, né? Ontem, ele vai contar rapidamente. Graças e paz, igreja. Então, irmãos, começamos um trabalho lá ontem, foi uma benção, tá? E assim, peço que a igreja esteja orando, né, para que o trabalho continue e se fortaleça cada dia mais, porque são bênçãos e que eu estava falando para o irmão Vanô, tem um casal lá que são analfabetos, né? Então eu estava pedindo entendimento, né, para Deus em primeiro lugar, depois para o irmão, para o pastor, como lidar com esse casal. Eles já aceitaram o Senhor como o único salvador da vida deles, só que tem um pouco, né, complicado, né, porque eles não têm estudo, né, eles não sabem ler nem escrever. Mas foi bênção, tá? E está sendo bênção, e eu creio que vai ser bênção mais ainda se os irmãos estiverem orando comigo e com a minha esposa. Nós fizemos um propósito que nem ela deu a ideia ainda agora aí, para a gente estar jejuando todo sábado. Então nós vamos cumprir esse protocolo e para que Deus esteja nos fortalecendo, para que lá mais tarde vire uma igreja em nome de Jesus. Amém. A irmã Selma pode vir aqui. Vamos orar por eles, irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando aí por esse trabalho, né? Que o Senhor faça prosperar em nome de Jesus. Vamos estar orando então. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida do irmão Carlos, pela vida da irmã Selma, meu Pai. Pelo desejo que eles têm de ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, meu Pai. Dá sabedoria, meu Pai. É o Senhor que capacita, meu Pai, aqueles que têm desejo de servir a Tua obra. Eles estão desejosos e com coração ardente. Dá sabedoria para eles. Eu coloco, Senhor, esse casal nas Tuas mãos, para que o Senhor abra o entendimento deles. E mesmo eles sendo analfabetos, meu Pai, eles venham entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Coloco, Senhor, esse trabalho nas Tuas mãos e nós Te pedimos a Tua bênção ali, Pai. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Nós vamos estar recolhendo os nossos dízimos e oferta. Quero chamar a equipe de louvor. Alguns já trouxeram antes, né? Pode continuar trazendo. Não temos visitantes, então é uma bênção para nós, né, poder estar dizimando e ofertando, né? Mas a maior bênção é a gente estar ofertando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai amado, pelo privilégio, Senhor, que temos de estar aqui em Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos pelos dízimos e oferta aqui colocado, ó Deus, que o Senhor continue dando sabedoria para aqueles que manuseiam, Pai amado, e abençoando aqueles que estão desempregados e não podem estar fazendo, ó Pai. Em nome de Jesus, também viemos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações o que o Senhor deseja falar nesta noite, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. As crianças. Quer orar? Quer orar? Todo mundo fechar o olhinho e falar com o Papai do Céu. Pedro vai orar. Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por minha vida, obrigado por tudo que você fez, tudo que você criou tão lindo. Minha mãe e meu pai é muito bonito e eu vou sempre ser cuidado por sua vida. Amém. Papai do céu, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas queridas, pelo meus queridos, pela minha toda a família, pelas minhas tias, pelos meus tios, pelas minhas primas, pelos meus primos, pelas minhas amigas, pelos meus amigos. Deus, amém.
Oremos. Papai amado, em nome de Jesus, toma as criancinhas diante do teu altar, Senhor, dá sabedoria, que tudo que elas venham aprender venha ficar nos seus coraçãozinhos, ó Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Sem correr. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, 1 de João. Primeiro de João, né, lá no finzinho da Bíblia, não é o Evangelho de João. Hoje na classe, aí eu pedi para os pré-adolescentes abrirem Tiago. Aí a Laura procurou e falou, não tem na minha Bíblia Tiago. Está aí, está na Bíblia. Procura direito. Está entre Gênesis e Apocalipse, né? 1 de João, capítulo 1. A partir do verso 1. Vamos ler até o verso 10. Amém? 1 de João, capítulo 1, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Oremos então. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. As 3 cartas de João, elas foram escritas pelo apóstolo João, né? Filho de Zebedeu e irmão de Tiago, em Éfeso, para as igrejas da Ásia e também para alguns líderes, entre o ano 90 e 95 depois de Cristo. Já era idoso, né? Já no final da sua vida. Mas Jesus continuava sendo real na vida dele, e isso é o que ele nos mostra através desse texto aqui. O que fazer para que Jesus seja real na minha e na sua vida? O que fazer para que Jesus seja realmente, né? Não seja um conto de fada, uma lenda, mas ele seja real e seja uma realidade na nossa vida. E aqui João, ele mostra para a gente aqui. A primeira coisa ele mostra aí, no versículo 1, né? Ele diz aqui, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, com todos os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. A primeira coisa que nós aprendemos com ele aqui, se nós quisermos realmente que Jesus seja real na nossa vida e seja uma realidade, é que eu preciso ter uma comunhão profunda com Deus e com Jesus. Se eu não tiver uma comunhão profunda com Jesus, se eu não tiver uma comunhão profunda com Deus,
Então esse Jesus não é real na minha vida. E por que ele diz porque eu digo, né, que Jesus é real na vida de João? Primeira coisa, né, Jesus é real na vida dele a ponto de que ele possa ouvir a voz de Jesus. Ele fala, olha, nós ouvimos, né, a ponto de ouvir, nós temos que, Jesus tem que ser tão real na minha e na sua vida, que nós devemos ouvir a voz de Jesus. Você já ouviu a voz de Jesus? Né? É interessante isso, né? Aí você vai dizer, não, mas João andava com ele. Mas depois que Jesus morreu, ele continuou ouvindo a voz de Jesus? Com certeza, né? Paulo, todos os discípulos depois. E há momentos das nossas vidas que nós ouvimos a voz de Jesus. E é tão clara, né? Pelo menos comigo já aconteceu assim. Né? A voz de Jesus é tão clara. Muitas vezes, em momentos difíceis da nossa vida, essa voz de Jesus vem como um bálsamo, né? Eu já falei que uma vez estava angustiado, eu subi no ônibus, né? Quando eu subi no ônibus, coloquei o pé que eu subi, o motorista falou, bom dia, Jesus te ama. E eu fui sentar ali, atônito, obrigado. Já falei isso tanto para tantas pessoas, mas naquele dia Jesus falou comigo através daquela palavra que o irmão soltou, né? E veio um bálsamo na minha vida, ali no ônibus, eu fui chorando, né? Fechei os olhos ali, os olhos cheios de lágrimas, eu chorando, e foi um bálsamo tão grande, irmãos, parecia que tinha saído 10 sacos de cimento das minhas costas. Jesus fala, irmãos, Jesus é real, amém? Então ele tem que ser real na minha e na sua vida também. Né? Então, por isso que João fala, né? Que aquele que nós ouvimos, aquele que eu ouvi, então ele ouviu Jesus falar. Então, eu e você precisamos ouvir Jesus falar com a gente, para que ele seja real na nossa vida. Né? Ele também diz assim, nós precisamos ter uma comunhão profunda com Deus e com Jesus, a ponto de que eu possa vê-lo. Né? Mas como que eu vou ver Jesus? Né? Ver Jesus através das coisas, irmãos. A gente vê Jesus em tudo. Né? A gente vê Jesus na natureza, a gente vê Jesus no pão de cada dia na nossa mesa, mas muitas vezes a gente só sabe murmurar. Tem gente que acorda o dia já murmurando, irmão. Não vê a bênção de Jesus, não vê a bênção da chuva, se não tiver chuva. Né? Uma vez eu falando para Lucas, ele falou assim, vô, era bom que hoje não chovesse. Eu falei, mas se não tiver a chuva, né, não tem alimento, porque tem que regar a terra, né? Tem que ter água para que tenha alimento. Se não tiver chuva, os rios vão secar e não vai ter alimento, peixe não vai ter. Ele falou, é verdade, né? Você estava pensando em empinar pipa. Mas é o pensamento de uma criança, né? Então, olha como a gente é. Mas e um adulto, crente, que já se acorda de manhã murmurando? Tem que pegar um ônibus. Glória a Deus tem ônibus. E antigamente, né? Os irmãos que moravam aqui no Munira, né? Uma vez eu estava conversando com os irmãos mais antigos aqui, vinha lá da Universal andando no barro até aqui, né? Os irmãos mais antigos aí. Hoje tem ônibus, tem trem, né, para ir para São Paulo. A gente precisa ver Jesus em tudo, irmãos. Né? A gente precisa ver Jesus em tudo. Então, como que Jesus vai ser real se eu já sou um murmurador? Se eu já reclamo como o povo de Israel, né? Acabou de sair do Egito, reclama. Passou do outro lado do rio, já estava reclamando que não tinha comida, que não tinha bebida. Deus abriu o mar, não ia providenciar comida para eles? Providenciou comida, mas não tem carne. Aí vem carne, mas não tem cebola, não tem óleo. Olha, a gente não é o Israel de hoje, irmão. A gente é igualzinho. Né? A gente está... glória a Deus, né? Eu estava pensando essa semana, eu falei, meu Deus, né? Que eu estava meditando no tema da aula que eu dei para os pré-adolescentes hoje, que era o pecado, né? A maior pandemia da história. Eu pensando na pandemia, eu falei, meu Deus, né? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas que saíram da pandemia ainda estão usando a tráqueo. Tem gente que está debilitado, né? O Gessé perdeu 2 dedos, o Gessé do São João, né? Ainda está meio debilitado. Eu conheço pessoas que ainda estão debilitadas e nós fomos preservados, irmãos. 2 anos depois, nós estamos sem máscara aqui. Ó. Né? Até 2 semanas atrás, a gente estava de máscara ainda. Né? Deus nos preservou porque Ele tem um propósito, amém, irmãos?
esse Jesus, ele é real, né? E ele precisa ser real na minha vida. Ele precisa ser uma realidade na minha vida, né? Eu tenho que viver essa coisa de ser crente, de ser evangélico, de ser de Jesus, né? Eu sou de Jesus, né? Mas eu preciso ouvi-lo, a ponto de eu precisar ouvi-lo, eu posso vê-lo e eu também posso tocar em Jesus, a ponto de eu tocar. É uma intimidade tão grande com o Senhor que eu ouço Ele, que eu vejo Ele e que eu toco nele. Eu preciso disso, né? Eu preciso disso aí, né? A ponto de tocar em Jesus, né? A ponto de tocar nele e de ser abençoado pelo seu toque também, né? Mas muitas vezes a gente vai se afastando do Senhor, né? Ele diz aqui também no versículo 1, né? E as nossas mãos tocaram da sua palavra, né? Temos contemplado, o que temos contemplado também, nós precisamos também, ele é tão real que nós precisamos contemplar. O que é contemplar? Me encantar com Jesus, me encantar com Ele, né? Você tem se encantado com Jesus, né? Você tem pensado no tamanho da obra da salvação, né? A gente não tem mais se encantado com Jesus, né? Quando a gente é novo convertido, que a gente entrega a vida para Jesus, a gente fica tão encantado quando a gente vai descobrindo, né, o que Jesus fez pela gente. Nossa, a gente fica, mas eu era um imundo pecador, e ele não tinha nada, ele era uma pessoa que não tinha nada, e ele fez isso por mim. A gente vai se encantando com Jesus, a gente não para de olhar para Jesus, né? Mas depois a gente vai perdendo isso, né? E é isso que João está dizendo. Olha, Jesus é real na minha vida. Jesus é real e é uma realidade. Por quê? Porque eu não posso deixar de ouvir, né? E a gente ouve Jesus através da palavra dele, né? Mas muitas vezes a gente não quer obedecer a palavra de Jesus, não queremos obedecer a palavra de Deus. As pessoas também precisam ouvir Jesus através da gente, as pessoas precisam ver Jesus na gente, as pessoas precisam tocar, né? Uma vez uma pessoa lá do trabalho, ela ia passando desesperada, e eu estava lá, né, fazendo o fechamento, e ela voltou assim, ela falou assim: seu Ivo, se eu pudesse, eu colocava a minha cabeça debaixo das suas mãos, para que você orasse por mim. Eu falei: se for por isso, não, né, pode vir aqui, que eu vou colocar. Olha, uma pessoa ímpia, uma pessoa que já teve na igreja no passado, mas hoje não está, e ela queria um toque de Jesus, mas através das minhas mãos, né? Porque ela tinha visto alguma coisa de Jesus em mim, né? Ela tinha ouvido já falar de Jesus através da minha boca, e na hora do desespero ela falou: eu gostaria, se eu pudesse, eu jogava minha cabeça debaixo da sua mão, para o senhor colocar as mãos sobre a minha cabeça. Eu falei: só se for agora, né? Então a gente precisa disso, né? Precisamos, se nós ouvimos Jesus, as pessoas também vão ouvir Jesus através da gente, né? Se nós vemos Jesus, as pessoas vão ver Jesus na gente, nos nossos atos, né? Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, não é a presença física, mas é aquilo que representa Deus, a essência de Deus, né? Deus é amor, nós também temos que ter amor na gente, né? Deus é mansidão, Deus é perdão. Isso tudo tem que vir em nós também, irmãos. Senão as pessoas não vão ver Jesus na gente, né? Vão tocar, né? Você vai tocar em pessoas, que pessoas vão sentir o toque de Jesus. Amém, irmãos? E nós precisamos também contemplá-lo, né? Contemplar Jesus, me encantar com Ele, me admirar com Ele, ficar fixo os olhos em Jesus, olhar com encantamento, olhar com muita atenção para Jesus. Nós temos perdido, né? Esse olhar para o alvo que é Jesus. Temos olhado para tanta coisa, né? A igreja dos últimos dias, né? Ela tem olhado para homens, né? Os homens são o atrativo, né? Eu até estava brincando com o irmão, eu falei: agora é moda, né? O templo, o púlpito é uma rodinha de vidro, uma garrafinha de água embaixo, um banquinho, né? E o cara está ali, né? A gente chama isso de coaching, né? Então, esses lotam auditório, cobram, as igrejas são escuras,
com luzes escuras, com efeitos. Irmãos, era assim que os antepassados ganharam, revolucionaram o mundo. Tanta tecnologia, tanto isso, aquilo, outro, mas aumenta a criminalidade, aumenta as drogas, nunca teve tanto problemas de drogas, aumenta a prostituição, aumenta a corrupção, igrejas, teatros lotados, só para ouvir o que quer ouvir. Igrejas parecendo teatro, igrejas parecendo boate, igrejas pretas, escuras, nada contra a cor escura, mas isso não é uma característica de uma igreja. Ah, mas é para atrair jovem. Quem tem que atrair o jovem é Jesus. Jesus nas nossas vidas, né? Jesus nas nossas vidas é que atrai, irmãos. Quem tem que atrair o jovem não é evento. A gente faz algumas coisas, mas isso eles vão embora. Igrejas que têm ido nesse movimento, a igreja lota e daqui a pouco está vazia. Eles vêm por causa do evento, começa a pregar sobre pecado, arrependimento. Olha, você tem que deixar de fazer isso. Vai embora. Muitos jovens, não vou deixar minha maconha, não vou deixar minha bebida, mas eu sou de Jesus. Eu não vou deixar a prostituição, eu não vou deixar a homossexualidade. Carnalidade, irmãos, vai embora. Esse não é o evangelho de Jesus. Não está vendo Cristo ali, né? Mas Cristo é amor, é verdade, Deus é amor, né? Mas Ele é justiça, Ele é santo, né? As pessoas vão ver Jesus na nossa vida quando nós nos santificarmos a cada dia. As pessoas vão querer nos ouvir quando elas andar com a gente e ver, opa, esse aqui eu posso ouvir. Eu trabalho com ele, eu estudo com ele, e a pessoa tem um padrão, tem um caráter, eu vou ouvir essa pessoa, né? Mas a gente tem visto o que aí, né? O que é que tem atraído, né? O que é que vamos fazer para atrair tal grupo? Jesus, Igreja Batista Resplandecer, palavra e Jesus. Se não quiser, né, vai procurar em outro lugar, porque aqui é palavra e Jesus Cristo. Amém ou não, irmão? Tem coisa melhor. O Evangelho é as boas novas de Jesus. Se nós pregarmos outra coisa ou entregarmos outras coisas para as pessoas, nós não estamos fazendo de acordo com o que Jesus mandou. É isso que tem que atrair as pessoas. Cristo. Se as pessoas começarem a ouvir a gente através de Jesus, ver Jesus na gente, né? Contemplar Jesus nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, primeiro Jesus tem que ser real na minha vida. E Jesus tem que ser uma realidade na minha vida. Eu não posso brincar de ser crente, irmãos. Nós estamos nos últimos dias e nós ainda estamos brincando de ser crente, né? Não dá mais tempo para nada, não dá mais para oba-oba, né? É Jesus o antídoto para a humanidade, né? Falei isso também hoje na classe dos meninos, né? E a gente falou sobre o pecado, né? Essa pandemia, o que é uma pandemia, o que é uma epidemia, o que é uma endemia, eu perguntei para eles. E eles não sabiam, né? Eu expliquei, né? Uma epidemia é quando existe a dengue, né? Ela existe aqui na cidade de São Paulo, existe em alguns lugares, só que ela não é contagiosa, né? A endemia, né? É quando já está bem fraquinha, já está quase não existe. Agora a pandemia não, ela é em todo lugar e ela é contagiosa, né? Ela mata em todo lugar, é contagiosa, né? Mas e o câncer? Né? Câncer ele mata no mundo inteiro, pastor. A Heloísa acertou essa. Falei, por que o câncer não faz parte da pandemia? Ela falou, porque ela não é contagiosa. Falei, olha, muito bem, Heloísa. Então, já o pecado ele é assim. Ele é como uma pandemia, ele é um vírus, né? Ele é contagioso e ele tem um efeito no mundo inteiro. Então, o pecado é assim, né? Ele vai contaminando um, contaminando o outro, mas tem uma solução, irmãos, né? Ele contagia na família, o pecado é destruidor na família, na sociedade, mas há esperança em Cristo Jesus. E eu falei para eles assim,
vem um sociólogo e fala, olha, o problema da sociedade é que nós temos que ter um planejamento social. Nós temos que ter programas sociais de ajuda, de cesta básica. Aí vem o educador e fala, não, o problema da sociedade, o mal da sociedade é a falta de educação. Temos que ter um planejamento para a educação, tem que ter tudo isso. Mas a solução para a sociedade é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus é a solução. E essa solução, né, ela vem através da igreja. As pessoas vão ser atraídas para a igreja quando elas veem Jesus na minha e na sua vida. Quando elas ouvirem da minha boca Jesus, né, aí elas vão ser atraídas. Elas vão se voltar para a presença do Senhor. Jesus é real na minha vida, então Ele vai querer essa realidade para Ele também. Amém, irmãos? O que você precisa fazer para aumentar a sua comunhão com o Senhor, profunda com Deus? O que é que você precisa fazer mais, né? Ouvir mais de Jesus, né? Ler mais a palavra, vir para a escola bíblica dominical, né? Agora nós voltamos, né? Estamos aí às 9 horas da manhã, aprender mais nas quarta-feiras, né? Com a oração e com a reflexão, ler bons livros evangélicos, buscar mais do Senhor. O que é que eu preciso fazer, Senhor, para aumentar minha comunhão? Orar, né? Orar mais, né? Deus vai tocar no seu coração aí, para que você aumente a sua comunhão com Deus e com o Senhor. Depois de ouvir, de ver, tocar e contemplar Jesus, então, o versículo 5 aí diz assim, ó, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Depois de você ter essa comunhão plena com o Senhor, profunda, você não vai mais ficar calado, irmãos. Né? Por que muitas vezes a gente não fala de Jesus? Porque a gente precisa ter essa comunhão profunda com o Senhor. Né? João está dizendo, depois que eu ouvi, aí eu fui e anunciei, né? Anunciei que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Não podemos ficar calados para anunciar o Evangelho. E essa é a mensagem que ele diz aqui, né? E se dissermos que Deus, a mensagem é que Deus é luz e não há nele treva algumas. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo o pecado. Então não podemos ficar calados e não anunciar o Evangelho. Temos que falar para as pessoas, né? Deus é luz. Quantas pessoas que você conhece que andam em trevas? Tem muita gente, né? Que a gente conhece está em trevas. Se a pessoa não tem Jesus, ela está em trevas. Pronto. Né? Jesus é a luz, né? João fala isso lá no Evangelho de João. Que Jesus é a luz do mundo. Quantas pessoas que a gente conhece e a gente não fala para ela, né, que Deus é luz, né? Deus é esperança, Jesus é esperança para a sua vida. Fala com convicção, né? Se você tem uma comunhão profunda, você vai falar com tanta firmeza que vai entrar no coração daquela pessoa. Eu lembro que, novo convertido, né? Eu falando, evangelizando uma colega de trabalho pelo telefone, e eu falei, olha, Jesus ama você, né? Ele tem um plano para você. E ela falou, ninguém nunca falou dessa forma, parece que entrou uma espada no meu coração. A gente fala com tanta convicção ali, quando a gente está, né, na comunhão com o Senhor. Mas depois a gente vai falar de Jesus, Jesus, Ele pode resolver seu problema, né? Ele resolve, irmãos, amém ou não? Não do jeito que eu quero, é do jeito dele. Muitas vezes é do jeito que a gente quer do jeito da gente, né? Não, mas é do jeito dele, mas que ele resolve, resolve. E que ele coloca luz sobre as trevas, sim. Então clama ao Senhor, né? Clama ao Senhor por essa pessoa que está em trevas. Busca uma oportunidade de falar da luz que é Jesus, né? Deus é luz, não há trevas nele. Você não deve andar em trevas, né? Nem eu, nem você. Se a gente quiser ter que Jesus seja real na nossa vida e uma realidade, primeiramente em nós, né? Não deve ter trevas. O que é trevas? O pecado, irmão. O que é pecado? É a transgressão à lei de Deus. Toda vez que eu transgrido, toda vez que eu faço o contrário daquilo que a palavra pede, né? E não tem... o pecado não é relativo, irmãos.
Pecado é pecado, mas nós estamos relativizando o pecado. Não é. Trevas é trevas. Então, se nós andarmos em trevas, nós não temos comunhão com o Senhor. É isso que o texto está dizendo aqui. Né? Pessoas andam em trevas, mas muitas vezes o crente está em trevas. O crente está andando com coisas que não é do Senhor. Né? A gente tem visto muitas igrejas aí que a pessoa está em trevas, vivendo no pecado, né? Mas ela diz que é crente. Não é, irmãos. Está em trevas. Deus é luz. Né? Onde chega a luz, as trevas saem. Amém? Então não fique calado, anuncie o Evangelho. Precisamos andar na luz, fazer coisas que não precisamos nos esconder ou fazer escondido. Né? Se você está fazendo alguma coisa escondido, já viu a criança quando está fazendo alguma coisa escondida que a gente chega de surpresa, aí joga, já se assusta, né? A mesma coisa é a gente com Deus, né? Se você estiver fazendo alguma coisa escondido, né? Ou está escondendo alguma coisa de Deus, Deus está vendo tudo, irmãos. Então você não está em comunhão com o Senhor, né? Porque Deus faz as coisas na luz, às claras. Não tem que ter medo. Se a gente não deve, né? A gente não tem que ter medo, né? Tem que falar. Né? Então não fique calado, anuncie que Jesus é a luz do mundo, né? Que tem solução, né? Mas você tem que sair das trevas, tem que largar as trevas. Ah, pastor, mas eu faço isso, aquilo, tem que largar. Né? Se você encontrar com Jesus, Ele vai te ajudar e você vai largar essa coisa aí que está te impedindo. Mas leve para a pessoa que Deus é luz, né? Que Jesus é a luz do mundo. Mas primeiramente tire alguma treva que tiver no seu coração. Terceira coisa que a gente aprende com o João aí, para que Jesus seja real na nossa vida, no versículo 8, ele diz aí: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Nós devemos confessar o nosso pecado, irmão. Enquanto tiver uma treva dentro de nós, Deus não pode fazer nada. Né? Deus não pode fazer nada. A gente vai fazendo na nossa força. Enquanto nós não confessarmos o nosso pecado, enquanto nós não reconhecermos o nosso pecado, ah, pastor, mas eu já confessei. Ora o Salmo 139, Senhor, me sondas. Senhor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Porque muitas vezes estão acontecendo coisas com a gente, muitas vezes. Muitas vezes é pecado, né? Que ainda a gente não confessou, e Deus não pode fazer nada, né? Lembra agora Josué, né? E Acã? Então, enquanto tinha o pecado lá, foi uma derrota para toda a nação. Então, nós devemos confessar os nossos pecados. O confessar de pecado, o perdão que vem de Deus, a purificação, irmão. E nesse processo existe cura. Amém, irmãos? Quando você chega diante do Senhor e você confessa o seu pecado e você pede perdão, né? E o Espírito Santo ele vai mostrar para você o que é, e você se compromete com Deus, e você fala que você vai deixar, existe cura, irmãos. Existe cura física, existe cura emocional, existe cura espiritual, amém? Muitas vezes a pessoa está sofrendo uma enfermidade, muitas vezes é porque não confessou ainda o pecado diante do Senhor. E Jesus precisa ser real na nossa vida. E para Ele ser real, eu tenho que tirar tudo, tenho que tirar toda a mazela, eu tenho que sair das trevas e colocar a luz dentro de mim. Não é isso que Paulo fala em Colossenses, né? Que nós somos resgatados, né? Das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Enquanto eu estiver em trevas, Deus não pode agir. Né? Hofni e Finéias, né? Achando que porque estava com a arca da aliança, né? Olha, a presença de Deus está conosco, nós vamos ganhar dos filisteus. E coloca a arca e vai para a guerra. Morre todo mundo lá, morre. Inclusive eles dois ainda levam a arca, porque eles estavam em pecado, mas achando que estavam na presença de Deus. Né? Deus não fez nada, não moveu uma palha. Enquanto Josué fala, né? Santifica-te hoje, para que eu possa fazer maravilha no meio de vós amanhã. Então, enquanto eu não confessar o meu pecado, né? Enquanto eu não for purificado, né? De toda injustiça, enquanto eu não, mas eu não pequei, mas eu não sei o quê, não, cai no chão, Senhor,
Eu sou o homem, como Davi, né? Como Davi. Né? Tem capa, né? Tem arcano, acampamento, tem que colocar diante do Senhor. O que impede, né? O que está me impedindo de eu ter uma comunhão plena com o Senhor? Qual o pecado? Qual aquela coisa que está escondida, que muitas vezes eu não quero deixar? Ah, mas isso é tão pequenininho, não importa. Ora para o Senhor, pede para Ele mostrar, sonda meu coração, né? Tira, Senhor, de mim, mostra que eu não quero mais saber disso. Irmãos, a cura é bênção para a nossa vida. É a cura. Né? A cura em todos os sentidos. Né? Nós temos que reconhecer e colocar diante de Deus. Né? Tem alguma coisa em sua vida que você precisa confessar diante de Deus? Né? O Espírito Santo vai lembrar para você, confesse, coloque diante do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor seja real na minha vida. O Senhor Jesus tem que ser uma realidade na minha vida. Eu não quero viver um cristianismo xoxo, irmãos. Né? A gente tem que se posicionar como crentes. Né? As pessoas têm que ouvir, ver Jesus na nossa vida, mas só vão ver se nós ouvirmos Jesus, se nós vermos Jesus, se nós tocarmos e contemplarmos Jesus. Né? O tempo está muito complicado, cada dia mais, né? Cada dia mais a gente está vendo que os tempos estão próximos da vinda do Senhor. E ele, quando ele falou lá, né? Quando eu voltar, acharei fé na terra? Porque passou a pandemia, as igrejas estão voltando aos oba-oba de novo. Né? O pessoal esqueceu, né? Uma luta, irmãos, uma luta essa pandemia, né? Essa pandemia foi muita opressão, a gente sabe disso, ainda não passou totalmente. Mas já voltou tudo de novo. Muita gente não se arrepende. Jesus não é real na vida de muitas pessoas, de muitas igrejas. Né? Mas Jesus falou, quando eu voltar, acharei fé na terra. Muitas pessoas têm abandonado, têm continuado a viver do jeito que está nem aí, né? Estou nem aí. Então, nós precisamos confessar o nosso pecado. Se nós quisermos que Jesus seja um real e uma realidade em nossa vida. Então, Jesus é real em sua vida, querido. Então, você tem ouvido Ele, você tem visto Ele, tocado, contemplado Ele, você tem dado, né, testemunho de Jesus, você tem confessado os seus pecados. Se sim, então Jesus é real para você. Mas se não, peça perdão pelos seus pecados. Né? Confesse diante do Senhor. Se Jesus voltar hoje, irmãos, agora, você vai para o céu? Você será arrebatado? Tem pecado escondido? Não entra pecado no céu. Então, peça para o Senhor. Senhor, eu não quero ficar, né? Como aquele jovenzinho que eu falei que eu comprei os livros dele lá no Tatuapé, né? Ele sentou lá no McDonald's, eu estava comendo, ele... Posso orar por você? Eu falei, opa, amém. E a gente ficou ali conversando bastante tempo, né? A ponto dos chefes dele vir chamar ele lá. E ele falou para mim, o seu Ivo, né? Irmão Ivo, uma coisa que tem me consumido, que eu não quero ficar quando Jesus voltar. Olha, um jovem de 18 anos. Eu não quero ficar. Eu quero ser arrebatado, ele falou. Eu quero ser arrebatado. Eu falei, amém, né? Continue nessa fé. Né? Mas Jesus falou, quando eu voltar, acharei fé na terra? A maioria dos jovens hoje, oba-oba, né? Não está nem aí para as coisas de Deus, brincando. E se Jesus voltar, queridinho, você vai ficar. Né? O pai que é crente, a mãe que é crente, ó. Eu imagino, irmãos, a gente nem consegue imaginar, né? Sumiu aqui, né? Os crentes, e fica aqueles que estão brincando com Jesus. Vão ficar desesperados. Vão se converter na grande tribulação, a maioria, mas muitos vão para o fio da espada. Né? Aqueles que vão chegar salpicados de sangue na presença de Deus. Quando eles chegarem em casa, que vê que não está o pai, a mãe, né, o irmão, ou a mulher, e olhar assim, meu, é realidade isso. Aquilo que aquele bobão daquele pastor pregava todo domingo é verdade. Né? Que Jesus iria voltar e arrebatar a igreja dele, só que eu fiquei. Meu Deus, não quero nem imaginar isso. E isso é uma realidade, está perto de acontecer. Então, para que você não fique, Jesus tem que ser real na sua vida. Então, comece a buscar Ele, comece a ter uma comunhão plena com Ele.
Comece pedindo perdão pelos seus pecados. Confesse diante do Senhor. Se arrependa. Né? E se não entregou sua vida para Jesus ainda, né? Não sei o quê, quando era pequeno, quando era não sei o quê. Não, você tem que ter um encontro com Jesus hoje. Você tem que confessar os seus pecados hoje. A gente batista tinha muito isso, né? Uma vez salvo para sempre. Isso aí é balela. A pessoa aceitou Jesus na classe lá, quando era criança ou quando era adolescente, mas vive uma vida devassa. Tem que se converter. Conversão, irmão. Conversão é isso. Ó. Vai nessa direção e faz isso. Volta para uma outra realidade. Mas se está no mundo do pecado, tem que se arrepender dos pecados. Precisa ter um encontro com Jesus. Se vive nas trevas, tem que ir para a luz. Esse é o evangelho de Cristo. Né? Arrependei-vos. Né? Porque Jesus começou a pregar, a primeira palavra que Jesus falou, arrependei-vos. Né? O machado está colocado na raiz. Né? Se não se arrepender, vai ser cortado, vai ser lançado no fogo. E está muito perto. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Jesus precisa ser real na minha vida e uma realidade. Será que nós, como crente hoje, estamos vivendo isso? Né? Então precisamos clamar ao Senhor, né? Voltar a ter uma comunhão profunda com Ele. Precisamos levar esse evangelho que Deus é luz, que Jesus é luz. E se a pessoa está em trevas, se ela não se arrepender, ela vai para o inferno mesmo. Entendeu? E eu preciso confessar o meu pecado e mudar de vida. Senão não tem. Jesus continua não sendo real e uma realidade em minha vida. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Tem um louvor da Jamile, né? Você é real. Ela fala, Jesus é real, né? E entrou na vida dela e aqueceu o coração dela e tirou toda a frieza, ela fala na letra. Vamos estar orando, né? Coloque diante de Deus. Confesse, né, aquilo que Deus falou no teu coração aí, entregando para Ele. Todo o seu ser, né? Que ele seja uma realidade na sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor é real e é uma realidade, mas o Senhor precisa ser real e uma realidade nas nossas vidas, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, deixamos o mundo entrar no nosso coração, meu Pai, e muitas vezes não ouvimos mais a Tua palavra, Senhor, ouvimos tudo, menos a Tua palavra, ouvindo a palavra dos colegas, ouvimos a palavra de não sei quem, ouvimos a palavra de um, de outro, ouvimos músicas que são lixo, porcaria, mas nós não ouvimos a Tua palavra nem o Teu louvor, Senhor. Não confessamos os nossos pecados, Senhor. Não levamos para as pessoas que o Senhor é a luz do mundo. Não pedimos para que o Senhor arranque de nós as trevas e para que nós também arrancamos muitos das trevas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa culpa, o nosso pecado, Senhor. Meu Deus, derrama sobre nós a Tua cura, Senhor. Cura física, cura emocional, cura, Senhor, espiritual, cura, Senhor, conjugal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos perdão, meu Deus, pela nossa negligência muitas vezes, pela nossa murmuração, meu Pai, muitas vezes. Meu Deus, pela falta, Senhor, de diligência em levar o Teu Evangelho, Senhor. Pela timidez em levar a Tua palavra, Senhor. Pela indiferença, se o Senhor vai voltar hoje ou amanhã. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a mim, perdoa os meus irmãos, perdoa a Tua igreja. Pai, que o Senhor seja real e uma realidade aqui nessa igreja. Que as pessoas vejam Jesus nas nossas vidas, Senhor. Que as pessoas queiram ouvir Jesus através dos nossos lábios. Que as pessoas queiram, Senhor, ver Jesus aqui nas nossas vidas. Que elas vejam isso, que elas queiram tocar ou ser tocadas pelas nossas mãos. E haja libertação e cura na vida delas, meu Pai. Que nós podemos, ó Pai, contemplar o Senhor e elas contemplarem Jesus aqui nesse lugar. E que eles venham buscar a luz do Senhor Jesus aqui. E a luz do Senhor Jesus, como é o nosso slogan, Senhor, venha resplandecer primeiramente nas nossas vidas e depois na vida dos outros, porque nós vamos iluminar as vidas das pessoas, porque a luz de Jesus estará em nós.
Pai, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Tira toda a frieza do nosso coração. Tira, Senhor, toda a indiferença, meu Pai. Coloca o fogo, Senhor. Vem queimar de novo. Vem trazer de volta o primeiro amor. Meu Deus, em nome de Jesus, tira toda acusação. Tira todo espírito de condenação. Ah, a culpa é desse, ah, a culpa é daquele. Pai, em nome de Jesus, está repreendido isso, Senhor. Coloca dentro de nós, dentro da tua igreja, um espírito de unidade, de união, Senhor. Senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Paremos de apontar um para os outros e vamos ajudar uns aos outros. Se nós estivermos em comunhão com Deus, nós teremos comunhão uns com os outros. É isso que a tua palavra disse aqui. Se nós estivermos na luz, na comunhão com o Senhor, a comunhão será com todos. Seja repreendido em nome de Jesus todo espírito de condenação, de murmuração. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, ser real nas nossas vidas. Vem ser uma realidade aqui na tua igreja. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faz isso para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome. Que haja um renovo nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que o teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão no Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Moreira, mas também com toda igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que nós oramos, amém e amém. Deus abençoe os irmãos podem fazer sua oração e o culto está encerrado em nome de Jesus.